Olá, queridos alunos! Vamos falar agora de mais um fundo de renda fixa, mas agora é quando tiver o sufixo dívida externa, tá? O que o fundo de renda fixa tem que ter de diferente para ter esse sufixo dívida externa? Aplicar onde? Letra A em ações, letra B na dívida pública interna, ou letra C na dívida pública externa. Gênio! É óbvio que ele vai comprar títulos públicos. Ou títulos não necessariamente, mas títulos da dívida externa e não da interna. Mas você tem que saber o percentual, sempre o percentual. Lembrando, CVM sempre vai estipular mínimo. E o número, se você não sabe o percentual, sempre chuta o que é mais comum, ele mesmo, 80%. Então a CVM obriga a ter no mínimo 80% dos ativos tem que ser composto por títulos negociados no exterior, títulos que compõem a dívida externa. Preste atenção que isso é mínimo. Se eu quiser investir todo o dinheiro em títulos da dívida externa, pode, claro que pode, porque isso é mínimo 80%. Esse é um fundo da dívida externa, por isso que eu vou poder ter o sufixo, a expressão dívida externa, para deixar bem claro ao investidor que eu sou um fundo de renda fixa dívida externa que aplica no mercado lá fora no mínimo 80%. Pode ser 100%. Lembrando que o 100% só é permitido para esse tipo de fundo, só para esse tipo de fundo ou outros fundos que são destinados ou a investidor qualificado ou investidores profissionais, são os famosos fundos restritos, ou seja, eu criei um fundo restrito que é exclusivo para esses caras aqui, só eles podem aplicar. Esses tipos de fundo restrito, se tiver a expressão, o sufixo investimento no exterior, esses fundos também podem aplicar até 100% do dinheiro na dívida externa. Porém, de maneira geral, aberto a todo e qualquer tipo de investidor, somente os fundos de renda fixa de dívida externa vão poder fazer esse investimento. Presta atenção que tem uma exceção que não caiba aqui entre a dívida dos fundos de renda fixa, que é o quê? A cobrança de taxa de performance. Em geral, fundos de renda fixa, a taxa de performance só é permitida quando esse fundo for destinado a investidor qualificado, que é o cara que sabe, o cara que conhece. Para ele eu posso cobrar taxa de performance. Como esse fundo, apesar de ser renda fixa, dívida externa, buscar rentabilidade maior, as papéis melhores negociados, com menor alíquota tributária e blá blá blá, como por esse motivo esses fundos já avisam não render o que está aqui, sim o que está lá fora, eles podem cobrar taxa de performance. Então, esses fundos aqui, ok, a cobrança de taxa de performance, diferente dos outros fundos de renda fixa, que a taxa de performance só é permitida, né? Renda fixa, o simples nunca pode, mas, por exemplo, o referenciado, o curto prazo, ela só pode quando for destinado para investidores qualificados. Então, por esse motivo, aqui, ó, podem cobrar taxa de performance, tá liberada a cobrança aqui nesse tipo de fundo. Não quer dizer que todos os fundos de renda fixa, dívida externa vai ter, mas não é proibido criar um fundo que o tenha, beleza? Então esse é o número para ter o sufixo dívida externa, 80% no mínimo dos papéis atrelados a negociações no exterior, papéis da dívida externa, beleza? Abraço, tranquilo, até o próximo.